Não? Então vamos falar um pouco sobre Vanish. O que vai ser hoje? Hoje nós tentaremos, nesse período de 1 hora, acredito eu que vocês estejam enxergando aqui, né? Nós tentaremos, nesse período de 1 hora, falar um pouco sobre o que é o Apache, falar um pouco sobre o Nginx e falar um pouco sobre o que é o Vanish. Cada uma dessas tecnologias hoje, que são amplamente empregadas, amplamente utilizadas no mercado. Vejam, no final desse treinamento, eu estarei disponibilizando para vocês os slides que nós utilizamos aqui e também estará disponível no YouTube o vídeo com a gravação deste web seminário para que vocês possam revê-lo posteriormente e com isso vocês tirarem toda uma série de dúvidas, queiram por e-mail e tudo mais. E o importante, finalizar é o seguinte: este web seminário nada mais é que uma introdução básica referente ao curso de Vanish, Nginx e a parte que nós temos agendado para daqui a mais ou menos 2 semanas, que está com valor promocional para aqueles que adquirirem tanto presencialmente como online à distância. E como vai funcionar os nossos treinamentos, os treinamentos do Coruja Day, que agora a gente também está com a parceria com o pessoal da Forbuild. Muito simples. Quando nós fazemos os cursos presenciais, teremos a câmera aqui gravada, como vocês estão vendo, para o pessoal online estar assistindo. E teremos a interação. Não vai ser uma gravação feita e depois você vai assistir. Não. Caso você queira, você pode participar, interagir junto com os comandos e tudo aquilo que a gente está fazendo. Por quê? Nossos treinamentos serão 100% hands-on. Esse web seminário aqui, vou tentar colocar um pouquinho de hands-on, por quê? Porque queira ou não queira, tem toda a introdução para explicar o que é cada produto e isso leva 1 hora, 1 hora e meia. No nosso treinamento online e presencial, que serão um total de 16 horas, caso não esteja enganado, nós teremos aí toda a parte. Consigo ler sim, Eduardo? Somente Nginx e Apache? Não, Frederico, nós veremos Apache, Nginx e um pouco de Vanish hoje. O Vanish, queira ou não queira, é bem pequeno a introdução dele, vocês têm que ver na prática ele funcionando. Mas, voltando ao que nós estávamos falando, recapitulando, o nosso treinamento é focado o quê? Nesses 3 pilares da parte de web hoje, que é o quê? Vanish, Apache, Nginx ou Nginx e Apache. Ó, tem um gordo passando aqui atrás de mim. Olha a cara dele. Então, qual a ideia, galera? É mostrar para vocês essa introdução sobre o que é o produto e o que vai rolar no treinamento. Importante é o seguinte: nosso treinamento será gravado e depois disponibilizado como os outros e terá interação. Tudo será hands-on. Então, vocês terão que trabalhar com máquinas virtuais assim no ambiente de vocês, aí do lado de vocês. O legal é o seguinte: uma das discussões que eu estou tendo é quais máquinas virtuais nós trabalharemos para que vocês possam ter o melhor aproveitamento deste treinamento. E, ao meu ver, as melhores máquinas virtuais seriam CentOS, CentOS ou Ubuntu. O Ubuntu tem algumas facilidades como o apt-get, né? apt-get, espaço menos install, espaço menos y, espaço, exemplo, Vanish, você faz a instalação automática do pacote sem necessidade de compilar. E nós discutiremos isso sobre qual é a melhor vantagem para um ambiente de produção: compilar ou baixar o pacote propriamente pronto. Isso é uma discussão que teremos mais à frente, teremos muito, debateremos e muito no nosso treinamento. Então, qual a ideia agora? A ideia agora é, acredito que vocês estejam vendo esses slides aqui, e a explicação básica do que é o Apache, né? O Apache nada mais é que um servidor web extremamente configurável, robusto, de alta performance, desenvolvido por uma equipe de voluntários, conhecido como Apache Group, buscando criar um servidor web com muitas características e com código-fonte disponível gratuitamente via internet. Mas essa parte de robustez, essa parte de estabilidade dele, mudou muito de alguns anos para cá, depois que surgiram outras soluções de web server, como o Lite HTTP e o Nginx, que são duas soluções de web server que simplesmente são o quê? Na verdade, eles são as 8 principais funções, vamos colocar de uma forma chula, do Apache, trazendo assim uma velocidade maior, uma performance maior. Como assim? Vamos à seguinte exemplificação. Caso você tenha no seu ambiente web, em produção, 4 Apaches rodando, cada Apache rodando com 16 GB, para vocês terem ideia, você precisaria só de 2 Nginx rodando no mesmo hardware, porém com 4 GB de memória. Você só tem 2 Nginx porque um tem que ser o backup do outro. Isso é para vocês entenderem a performance que o Nginx traz para os seus ambientes web. Claro que quando trabalhando com conteúdo estático e com algumas features, por exemplo, a parte de PHP e outros módulos que podem ser configurados para melhorar a performance de PHP e CGI. Então, a diferença mais clara para o Apache de Nginx está voltada à performance, ok? Isso é muito importante. Outra diferenciação clara e importante para quem trabalha com segurança é que o Nginx não possui algumas das vulnerabilidades, por exemplo, que o Apache possui. Hoje, é claro, na última versão do Apache, se não estou enganado, 2.4.3 e 2.2
24, 26, o Apache não é mais vulnerável a ataques no-loris que atacam diretamente a aplicação, camada 7 do modelo de camada OSI. Para você bloquear aquele tipo de ataque, você tinha que compilar o módulo no-loris e fazer a instalação, fazer algumas parametrizações com outros módulos, como o módulo Rectal e Mount. O Nginx era vulnerável a esse tipo de ataque? Não, não era vulnerável a esse tipo de ataque, devido à arquitetura que ele foi projetado. Então, resumidamente, quando você deseja performance para o seu ambiente web, seja ele PHP, seja um blog, um WordPress, seja algum conteúdo estático, a melhor solução de implementação é o Nginx. Agora, caso você precise de uma comunicação, por exemplo, com o WebLogic Application Server, com WebSphere, até em alguns casos com JBoss, a melhor solução de proxy reverso a ser utilizado é em conjunto com o Apache. Por quê? Porque ainda não há um módulo, vamos colocar assim, compatível com Nginx e esses 3 application servers que eu citei para vocês. Então, assim, o Nginx, sim, ele é muito mais rápido, ele é muito melhor, mas o Nginx, a pergunta é o seguinte, Eduardo Oliveira, Gustavo, o Nginx somente em conteúdo estático? Não. O Nginx ele deve trabalhar para suportar o conteúdo estático. O que é o conteúdo estático? Imagens, JPGs, arquivos que não serão alterados constantemente, alguns tipos de texto. Isso, no caso, seria considerado conteúdo estático. Agora, PHP, outros arquivos de conteúdo dinâmico, tem que ficar em outra camada, na camada de aplicação, vamos falar propriamente dito assim. E aí ficaria, por exemplo, no Apache ou, por exemplo, num servidor aplicacional. Ok? O Nginx tem que rodar junto com o Apache? Não. Dependendo da arquitetura do sistema operacional que você esteja trabalhando, desculpa, não a arquitetura do sistema operacional, mas do ambiente web server que vocês estejam trabalhando, vocês podem ter só o Nginx funcionando, só atendendo às suas requisições. Isso tudo vai depender do que você estará rodando. Exemplo. Imagine que eu tenho um WordPress, um Drupal ou Joomla. Eu preciso do Apache para rodar esses caras? Tempo para vocês responderem. Tempo. Pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom, pim, pom. Não preciso, porque o conteúdo do WordPress nada mais é que ele precisa de um web server, para você colocar toda a parte de comunicação web, e um banco de dados, que no caso, na maioria dos casos, é um MySQL. Então, para vocês terem ideia, hoje o Coruja de TI roda com arquitetura Nginx e MySQL. Hoje os grandes blogs como Sedentário Imperativo, OMED, Não Salve e tantos outros blogs rodam com Nginx e Microsoft e MySQL, MySQL, ok? Porque ele é mais performático na hora que ele for responder as requisições HTTP. E alguns módulos de configuração dele são melhores, ok? Então, assim, queira ou não queira, o Apache ainda é amplamente utilizado. Se vocês fizerem uma análise aí, como eu vou estar mostrando aqui nesse gráfico, o Apache ainda é o web server mais utilizado do planeta, baseando-se na análise do Netcraft. Ok? O Apache é interessante que ele foi lançado em 1995 e hoje ele é o servidor HTTP mais utilizado no mundo, segundo a Netcraft. O Apache 2 implementou a parte HTTP 1.1, que a diferença entre o HTTP 1.0 e o HTTP 1.1 é que este último faz uso de conexões TCP persistente, melhorando assim a performance e a velocidade dos sites. Exemplo aqui é como, por exemplo, está funcionando o cookie, como a Apache trabalha com cookie, que o controle de sessão é feito pelo cookie. E aí aqui é um exemplo de como tem a comunicação entre um HTTP server e um browser, ok? Uma coisa bem simples. E aqui embaixo nós temos como que é feita a parte das transientes e persistentes, a parte de conexão que foi implementado com HTTP 1.1. É claro que temos aí outros módulos que melhorem muito as conexões HTTP TCP, que no caso seriam as conexões, os módulos o Speed, e agora está sendo projetado para ser implementado nos novos web servers a versão 2.0 do HTTP Server, que já existem alguns testes no mercado. Então, assim, o Apache nada mais é que quais são as principais características dele? Possui suporte a script, suporte a autorização de acesso, podendo ser especificado, aqui está errado, vou até separar, ser especificado as restrições de acesso, e uma série de outras funcionalidades. E o Apache, por que o Apache ainda é amplamente utilizado? Porque o Apache possui milhares de módulos que serão citados e comentados no nosso curso de Vanish Apache mais Nginx. Mas um dos cuidados que nós temos que ter com os módulos do Apache está relacionado ao quê? Primeiro, a segurança. Quanto mais módulos você tiver rodando no seu ambiente Apache, mais inseguro ele estará, porque você vai estar abrindo as portas para uma série de tipos de vulnerabilidades que podem ser exploradas.
Outro ponto importante que deve ser discutido na hora que você utiliza muitos módulos para o seu Apache é, no caso, a performance do seu servidor web. Você deve somente utilizar os módulos que aquele seu ambiente, que aquela sua infraestrutura precisa para rodar. Caso contrário, os remova, para que você tenha uma performance melhor no seu ambiente. E hoje, mais do que nunca, uma das discussões que nós temos no nosso treinamento, quando a gente coloca na prática, é o seguinte. Hoje, galera, como que você faz a instalação do Apache aí no CentOS? Você pode chegar e digitar yum install -y httpd, se eu não estou enganado, esse é o comando. A mesma coisa para o Ubuntu, correto? O httpd 2, que é a versão 2 do Apache. Correto, galera? Hein? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Beleza? Essa é a melhor forma de fazer a instalação no CentOS? Não. Porque, infelizmente, o repositório que contém o pacote Apache, não. O que foi não, o Ruben? A minha pergunta? Vamos esperar o Ruben escrever aqui. Não, porque o repositório que nós temos, o Apache, ele está desatualizado. Se eu não estou enganado, na versão 2.2.2.15 ou 2.2.17. E a gente já está falando de uma versão que eu acho que já está na 2.2.24. 2.2.25 ou 26. Então ele está desatualizado, ele está aberto a uma série de vulnerabilidades no mercado. Então, nesse caso, o que é melhor? Você pegar o pacote e fazer a compilação dele com as parametrizações necessárias para o ambiente. E essas parametrizações dependerão muito do quê? Do que você for utilizar no seu ambiente. Por exemplo, quando você tem um ambiente que você precisa utilizar certificação digital, você faz lá a apresentação do OpenSSL. Quando você precisa da parte de discussão do fork para o MFork, você faz a parametrização dele para utilizar isso, que será um dos aspectos que discutiremos mais a fundo no nosso curso de Vanish, Apache, Nginx. O Thales tinha falado, o repositório CentOS vem com a versão estável, mais antiga, Thales. Infelizmente, a gente já está com versões estáveis, se eu não estou enganado, na 2.2.24, 2.2.26, é só a gente acessar o site da Apache, Apache Foundation, Apache HTTPD, procurar aqui na internet, já vai acessar de cara a Apache Foundation, acessamos a Apache Foundation, 2.2.4, 2.2.24. Se você fizer a instalação manual com o yum install, você vai ver que está na 2.2.2.17. Compilar na mão, usar um repositório que contém Apache mais novo. Eduardo, eu sou a favor de você compilar o Apache na mão mais novo para que você tenha ele funcionando de acordo com as necessidades e especificações técnicas que você for passar para o seu ambiente. Eu sempre, nas empresas que trabalhei, as grandes empresas que eu trabalhei, nós compilávamos o Apache quando nós não tínhamos o suporte da Red Hat, que a Red Hat tem tudo livre, mas ela cobra pelo suporte. E por quê? Porque quando sai uma nova vulnerabilidade e afeta aquele Apache, você precisou ter um repositório sempre atualizado, para que você possa chegar e dar um update de espaço -y, ou se não, você baixar o pacote novo e fazer a compilação num lugar de instalação novo. Isso vale para Nginx, para Vanish, para Apache, para a maioria dos produtos. Ronaldo, você está desatualizado por falha de comunidade ou porque a última versão está? Mas está desatualizado por falha da comunidade ou porque essa última versão está? A sua resposta é a primeira pergunta, porque está desatualizado por falha da comunidade. A comunidade não atualizou ainda, atualizou esse pacote junto ao repositório CentOS. Já no caso do Ubuntu, já está bem mais atualizado. Se eu não me engano, já está na 2.2.24, porque o repositório do Ubuntu sempre acompanha o mercado, sempre é atualizado. Ok? Bom, continuando com o nosso amigo Apache. Então, assim, ele é uma puta ferramenta, é uma puta solução de web server, mas ele vai depender do quê? Para a sua implementação, depende daquilo que você for utilizar. Caso você venha utilizar um conteúdo dinâmico, que você tenha também um WebLogic, ou um Glassfish, ou um JBoss, é recomendado você usar o Apache ao invés do Nginx por causa das configurações disponíveis no módulo, quanto a controle de TCP/IP, controle de buffer e uma série de outros aspectos que os módulos que estão hoje disponíveis e compilados para o Apache funcionam perfeitamente. Agora, se a coisa for diferente, se vocês forem trabalhar, na verdade, com um site HTTP simplesmente ou PHP, sim, a recomendação é vocês irem para Nginx. Aí temos uma lista das principais características. Muitas dessas características aí, para ser mais exato, todas essas principais características são presentes também no Nginx. Então, se você tiver que fazer personalização de logs, mensagens de erro, suporte a VirtualHost, IP de VirtualHost e uma série de outros parâmetros, o Apache possui essas características
e o Nginx também. Então, queira ou não queira, entender como funciona, por exemplo, um Apache te dará o respaldo técnico para você configurar e parametrizar até mesmo o Nginx, porque são produtos relativamente parecidos. Algumas diferenças, como a parte de programação, vamos colocar assim, a parte de sintaxe de configuração, no caso essa é a melhor colocação para o Apache, muito dá e muito para o Nginx. Então, a instalação desses dois produtos é bem simples se você vai utilizar, por exemplo, um boot. Né? apt-get, espaço install, espaço -y, HTTPD2. Se você for usar o Nginx, você substitua HTTPD2 por Nginx. Ele vai baixar e vai preparar todo o produto. Aí os arquivos de configuração desses produtos mudam. Por exemplo, para o Nginx é nginx.conf. Para o Apache é o httpd.conf. Ok? E as linhas de comando, a parte da sintaxe, também tem uma alteração. Ô, Eduardo, sim, o Nginx suporta PV6. Tá? O Nginx suporta PV6. É engraçado, essa discussão sobre IPv6 é bem interessante, porque todo mundo falou que era o IPv4 Armagedon. O mundo ia acabar por causa do fim do IPv4. Não soube que o mundo acabou, não. O mundo continua aí, funcionando perfeitamente, está girando aí, e não acabou. Voltando aí para o nosso web seminário. Então, assim, fazer a instalação e a configuração desses produtos é uma das coisas mais simples que deve ser feita. E um dos pontos que a gente tem que sentar é o seguinte: é a parametrização referente à quantidade, no caso do Apache, de servidores, children, a partir de child, e os outros processos que ele vai utilizar. Essa parametrização que eu acabei de falar agora, vai depender também do fork ou enfork que você vai utilizar, que são os módulos para utilização de CPU e memória do seu servidor Apache. E isso vai depender muito se você vai ter um multiprocessamento, se vai ser uma parte PHP, se vai ser alguma coisa dinâmica. Porque o pessoal faz a configuração padrão, mas não é bem assim, a gente sempre verifica no nosso curso. O fato é, eu possuo um conjunto de receitas de bolo, vamos colocar assim, que eu acabo utilizando, explicando para as pessoas que assistem o curso, por que eu estou utilizando cada parâmetro. E na hora que a gente bota a mão na massa, na hora que a gente testa, a gente verifica com um recurso chamado AB, que é o Apache Benchmark, qual é a performance daquele Apache com aquela parametrização. Então, se você fez a parametrização do Apache com uma quantidade de memória, e você utiliza o Apache Benchmark, o AB, você verifica a utilização dele de memória. Se você utiliza outra parametrização de memória, você utiliza o mesmo recurso para saber até quanto que aquele Apache vai suportar. E o Apache Benchmark é interessante que ele também serve para Nginx. Então, veja, por exemplo, no Nginx, quando você tem 4 cores de CPU sendo configurado no seu ambiente, você precisa colocar esses 4 cores no Nginx para utilizar, para ter uma utilização melhor para a parte de processos, para a parte de workloads dele. Então, esse é um dos pontos que a gente discute muito no nosso curso, que é o quê? Qual é a melhor parametrização para o meu Apache, para o meu Nginx? Essa parametrização dependerá de dois importantes fatores. Primeiro fator. Qual é o hardware utilizado no seu ambiente? Qual é o hardware que foi estipulado, que foi colocado para rodar aquele Apache ou aquele Nginx? Segundo ponto. Qual é o core business daquele site? Qual é o objetivo daquele site, a quantidade de usuários que aquele site, que aquele seu projeto, que está hospedado? No Nginx ou no Apache, irá suportar. Né? Quantidade de usuários, acesso simultâneo, conexões. Por quê? Além das parametrizações necessárias que vocês devem fazer junto ao Nginx ou ao Apache, há também um conjunto de parâmetros e de melhoria de performance que vocês precisam fazer no nosso sistema operacional Linux, principalmente nesse arquivinho aqui, que é o cctl.conf, que faz alterações direto no kernel do seu sistema operacional Linux, open source. Depois dessas parametrizações feitas, vocês digitem esse comando aqui para que elas entrem em funcionamento. Então, não é só você chegar e fazer a configuração básica do seu Apache, do seu Nginx. Você precisa também fazer parametrização do seu sistema operacional em alguns dos pontos. Limit.conf, aumentar a quantidade de open files e assim por diante, para que vocês não tenham dores de cabeça no momento que o seu ambiente estiver em produção. Então, ainda na parte do Apache, esses são os principais utilitários do Apache que nós temos. O Apache, ApacheCTL, Apache Config, HTParsWD, HTDigital, o DB Manager, o Log Resolve, o AB, que é o Apache Benchmark. Cada funcionalidade, cada coisinha dessa, é responsável por uma determinada função, por um determinado conjunto de parâmetros do seu Apache. E aqui você tem os comandos de conjunto que você dá o graceful, full status, config test e o restart. O importante sobre as configurações e parametrizações aí do Apache é o seguinte: a gente vai citar casos
que, por exemplo, qual momento que eu posso utilizar o restart, qual momento que eu posso utilizar o Grace? Porque o Grace é o seguinte, o restart você chega para o Apache e fala, morre tudo, restarta tudo de novo. Beleza? Morre tudo, restarta tudo de novo. No Graceful, não. Você chega e fala, opa, novas conexões não vão entrar aqui. Aí ele restarta um processo, aí nesse novo processo que foi restartado, que subiu, é que entrará uma nova conexão, uma nova conexão TCP. Então, essa parte é importante para vocês entenderem que o quê? Qual é a diferença do Graceful, qual é a diferença do Restart? O Graceful ele espera essas conexões, de receber essas conexões. E no caso, então, tocando aqui o celular, eu estou vendo. Então, é assim que funciona. Ok? Dúvidas até aí? E a gente vai ver isso na prática. Para que isso é importante saber Graceful e o Restart? Quando vocês estiverem num ambiente produtivo, tiverem 3 Apaches trabalhando em camada, tiver a coisa toda funcionando, vocês têm que entender um momento que vocês usam restart ou um momento que você usa o Graceful. Porque queira ou não queira, quando você usa um restart, o que acontece no ambiente de vocês? Vamos ver quem sabe me responder. Você tem a queda, mesmo que momentânea, do seu ambiente quando você usa o restart? Sim ou não, galera? Vamos lá. Tempo! Ótima! Excelente! Sim! Você tem a queda momentânea do seu ambiente. Se a monitoração for naquele exato momento, aquele exato segundo que o seu Apache vai receber no restart, ela vai dar que o Apache está out, fora do line. Agora, se você utilizar o Graceful, você terá essa parada momentânea, sim ou não? E por quê? Tempo! Bem, pelo que você disse, não. Eduardo, eu até já expliquei anteriormente, não. Por quê? O que acontece? Imagina aqui a situação. Tem 4 processos rodando, 4 processos pares. Quando você faz o restart, os processos pares fazem o quê? Bom, morre. Então, qualquer conexão TCP/IP que for estabelecida aqui, ela, não vem nada. Aí eu tenho os 4 processos rodando aqui. Aí eu restarto esse primeiro processo. Esse aqui ainda vai estar respondendo. Beleza? Beleza. Porque ele esperou a última requisição TCP/IP ser respondida aqui, a última conexão. Aí ele restarta. Pá, ele é uma requisição nova. A nova requisição que entrar vai entrar aqui. Aí ele restartou. Legal. Aí ele vai restartar isso aqui. Aí restartou isso aqui. Aí vai restartar isso aqui. Para o usuário, ele vai sentir que caiu naquele momento? Se um usuário novo começar a conectar? Não. Isso, ele vai guardar novas conexões. Excelente. Muito bom. Perfeito. Então, o Graceful é importante. Qual é o problema do Graceful? O problema do Graceful é quando você tem um ambiente com milhares de conexões, por exemplo, 6.000 conexões simultâneas, e você manda rodar o Graceful. Velho, senta e espera. Porque até ele restartar todos os processos, vai demorar pra caralho. Vai demorar muito. Pode demorar 2, 3 minutos e você precisa daquele restart rápido que teve algum problema. Por isso, por exemplo, na hora que você vai fazer alguma configuração para parametrização do seu Apache, você tem que dar um Apache CTL-T para ele chegar e dar uma verificada no teu ambiente. Para verificar se está tudo ok, a gente vai ver isso no curso. Ok até aí? Beleza? Então tá bom. E aí aqui você tem os principais arquivos do Apache, a principal utilização. Então a gente tem que entender o seguinte. Aqui, ó, a ptget instala Apache 2, olha só. É Apache 2 no Ubuntu. Eu acabo sempre me confundindo, que é tanto nome e a gente acaba esquecendo algumas coisas. E baixa e compilar o arquivo .configure make install. Então eu peço desculpas aí, no caso do Ubuntu, é Apache 2, que é tanto nome que a gente acaba confundindo. Mas aqui, antes do Graceful, só existe uma instância do Apache rodando. E aí o Graceful dispara outras, é isso? Não. Se só tiver uma instância rodando, ele vai matar aquela instância e vai restartar a instância. Aí que tá. Tudo vai depender da sua configuração e parametrização no Apache. E no final volta a ser um processo. Não, peraí. É assim. Você tem um processo rodando, que é o Apache processo pai principal. E ele tem vários servidores pais. Ele está rodando os serviços pais lá. Aí ele espera o serviço pai e o filho lá morrer, que aí o pai tem os filhos, espera aquele filho morrer antigo e ele volta a restartar. Se você tiver um só rodando, fudeu, é a mesma coisa que um restart. Isso é raro acontecer, porque você deve colocar no mínimo 2, 3 ou 4. No mínimo 4 serve, porque ele mata o primeiro, depois mata o segundo, o terceiro, de forma sucessiva. Ah,
Tudo vai depender da parametrização feita no seu ambiente, ok? Isso é importante a gente discutir. Que o momento que nós estamos parametrizando o ambiente Apache para aguentar um ambiente produtivo, é que vocês devem saber o que deverá ser configurado nele para você não ter o quê? Dores de cabeça quando você for restartar o seu ambiente e avisar para o seu chefinho querido. Porque, claro, caso você chegue para o seu chefinho querido e garanta, ô chefinho, se eu fizer o restart do meu ambiente utilizando Graceful, não vai ter queda. Aí você faz o seu ambiente que teve queda, fudeu. Seu chefe vai ficar muito puto da vida com você e vai falar, cara, a próxima vez que isso acontecer, você será demitido. Então, assim, entender a arquitetura do seu ambiente, gerar alguns testes no ambiente de desenvolvimento ou OT, como é chamado em algumas empresas, e testar antes da implementação, é deveras importante para vocês não terem dores de cabeça futuras. Ok? Se temos processos, threads, perfeito. Ótimo. Então, a criação de ambientes, parametrização, MindTabs, mapeamento de ORL são módulos que a gente vê de forma profunda no nosso curso de Vanish, Apache, mas Nginx. E mais, nós veremos aí quais serão os módulos mais amplamente utilizados para que o seu ambiente funcione de acordo com a necessidade, de acordo com aquilo que você precise. Então, qual a ideia do nosso treinamento? Eu preciso do ambiente de Apache para responder HTTPD. Então, você vai utilizar essa parametrização. Eu preciso habilitar segurança para o meu Apache. Então, você vai utilizar essa parametrização. Gustavo, eu preciso colocar um OAuth, um Web Application Firewall. Legal, no Apache, Mode Security. Como que eu faço a configuração do Mode Security? Na verdade, a compilação do Mode Security, a instalação utilizando a apt-get, para que o meu ambiente tenha essas regras. Vou utilizar regras públicas ou regras privadas. A mesma coisa para o Nginx. O que eu devo fazer para ter um ambiente com Nginx? Qual é o momento correto que eu devo ter esse Nginx rodando? E mais, quais parâmetros eu devo ter configurados nesse ambiente para que ele funcione de forma adequada? Isso são os pontos que nós verificamos. Por quê? Não é só sair instalando. As pessoas têm a mania de utilizar, por exemplo, agora que tem o apt-get 1, o cara vai lá, tem a mania e vai instalando. Porra, gente, não é assim que funciona. Você tem que entender primeiro o que você está fazendo para depois você iniciar a instalação. Mas um dos pontos que a gente sempre discute no nosso curso de web é o ponto chamado performance, são 2 pontos, na verdade, performance e segurança. E aí entra um carinha que consegue nos auxiliar e muito neste quesito. Que foi um carinha que foi lançado há pouco tempo atrás, o símbolo até um coelho, e ele melhora muito a performance e até mesmo a segurança quando vem parametrizado. Quem é esse cara? Quem sabe me responder? Tempo. Pim. Pum. O símbolo chefe dele é um coelho. E não é um ovo de Páscoa da Lacta. Vanisher! Vanisher Poder O2, isso aí mesmo. Não é Playboy. É o Vanisher. O que é o Vanisher? O Vanisher, galera, nada mais é que um servidor de proxy reverso que simplesmente tem a capacidade de, quando recebe uma requisição HTTP, um GET HTTP, ele vai fazer a busca desse objeto direto no seu web server, no seu Apache. E quando esse objeto retorna, ele entra numa área de cache, como está mostrando a figura aqui do lado vermelho. Essa área de cache pode ficar armazenada em memória ou em disco, que vai depender da sua arquitetura. E depois esse objeto é respondido ao usuário. Quando esse mesmo usuário, um novo usuário, fizer a requisição deste mesmo objeto, ele não irá requisitá-lo junto ao Apache ou Nginx, mas sim direto à memória dele, porque ele ficou gravado em memória, melhorando assim muito a performance do seu ambiente. E mais, para que a conexão estabelecida entre o usuário, o Vanish e o HTTP seja completa, você precisa ter o Three-Way Handshake sendo executado. Ele foi executado. Sim, essa casca. Ok? Beleza? Tranquilo? Então, por exemplo, cadê o Three-Way Handshake aqui para mostrar para vocês como ele funciona? Eu esqueci de botar a figura aqui. Aqui. Three-Way Handshake. Tal. Então, simplesmente falando, sim, ACK. Estabeleceu essa conexão aqui, estabeleceu essa comunicação, legal. Aí tem a comunicação HTTP entre o pacote. Beleza? Então a pergunta é,
O Vanish consegue bloquear um ataque sem flood? Sim ou não? Tempo! Pim, pom, 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 pim, pom. Sim! O Vanish consegue bloquear um ataque sem flood. Por quê? Eu não tive a conexão completada, o Tron Handshake completado junto com o Apache. O Vanish de cara vai bloquear, porque o Vanish, uma das características dele, é que isso aí só vai fazer a passagem de requisição, comunicação com o HTTP caso o Tron Handshake tenha sido completado. Caso contrário, não. Ele não vai fazer. Então, com isso, ele chega e bloqueia. Isso é uma das primeiras dicas que a gente dá, básico. Por isso que nos nossos treinamentos aqui a gente dá o básico de TCP/IP. Isso a gente pode ver funcionando na prática. É claro que se você fizer um flood, vai ficar tudo lá represado no teu Vanish, mas o seu Apache não vai ficar represado. E a responsabilidade por chegar e dropar essas conexões e tudo mais vai ser do nosso amigo Firewall. Porém, o Vanish vai poder dropar essas conexões sem sobrecarregar. Claro que se o cara mandar um pacote com grande quantidade de flood lá, você vai sobrecarregar o link e de fato você vai ter o DDoS. Mas você não vai foder o seu Apache, até porque você tem as parametrizações e configurações referentes ao kernel do Red Hat, que você coloca lá, ou do CentOS, ou do Debian, para não deixar ter sim flood. Isso é importante. Ok? Tudo pode parar nele? Depende de tudo parar nele. Por quê? O Vanish ele tem a capacidade até mesmo de bloquear ataques SQL Injection, Cross-Site Script, CSRF, que é roubo de sessão de cookie. Por quê? Hoje existe uma coisa chamada no Vanish que é vai se fuder, desculpa. Tô brincando. É o Vanish Security File, que é um conjunto de regras que foram desenvolvidas, ou que foi desenvolvido, para bloquear uma série de ataques baseando-se no ASP.10 dentro do próprio Vanish. Então, é tipo um Firewall para ele, e tem um security.vcl também, que são as regras do Vanish. Então, queira ou não queira, algumas parametrizações e configurações feitas no Vanish podem sim bloquear ataques de diversos tipos da camada 7. De cara, já adianto para vocês que ataque DDoS camada 7, uma simples negação de serviço fazendo a requisição GET HTTP por Vanish, já é bloqueada porque o Vanish responde na mesma hora e não fica sobrecarregado, fica tranquilo. O Vanish é um outro servidor, uma espécie de plugin que você coloca no servidor. O Vanish é um outro produto que você pode colocar no servidor apartado ou não. A decisão disso será sua ou baseada na arquitetura do seu ambiente que você estará trabalhando. Ok, Eduardo? Bom, continuando. Então, simplesmente o Vanish é isso. E o Vanish ele tem praticamente 3 pontos principais: segurança, cache e performance. E aí você tem um Vanish Security File. Para vocês terem ideia, sai um livro bem interessante do pessoal da Packet Publish, até um brasileiro que o escreveu e publicou, junto à Packet Publish, que é esse daqui, ó, que está aqui, que eu estava revendo. Que é o Vanish Cache How To, e ele possui para consulta aí no UU Books, né? Eu já comprei o livro, já avisar para o autor, só que eu vou você tá falando para piratear meu livro? Não, já comprei o seu livro. Esse livrinho aqui tem mais ou menos 50 páginas. E, cara, é o básico para vocês mexerem no Vanish. Né? Ele possui uma série de configurações e parametrizações e explicações bem interessantes. É claro que ele não substitui o Vanish Book, que é gratuito e é foda, ao meu ver. Ele tem coisas bem interessantes. Mas tem alguns parâmetros que deixa a desejar. Então, assim, a parametrização e a configuração do Vanish é simples, não é complexa. Tudo vai depender daquilo que você vai fazer. E as regras dele são configuráveis e parametrizáveis. Exemplo, você pode chegar para o Vanish e falar que todos os objetos do JPEG serão buscados, todas as imagens de JPEG serão buscadas de tal servidor, todas as PNGs de outro servidor, e todo o conteúdo estático, dinâmico, PHP e assim por diante, será pego de um outro servidor. Essas parametrizações, essas configurações podem ser feitas direto nas regras do próprio Vanish. E o Vanish possui 2 tipos de alocação de memória que é importante. O primeiro tipo é em memória e o segundo tipo é em disco. Tem até uma outra forma de alocação de memória dele, que está sendo desenvolvida e tudo mais, a gente pode discutir no nosso curso mais à frente. Beleza? E por último, para falar aqui, eu quero falar do Nginx. Já são 9h40, a gente tem que ter um tempinho para as perguntas aí. Por isso que a gente fez aí um total de 20 slides para tirar as perguntas da galera. O Nginx, resumindo, ele nada mais é que o nosso amigo Apache somente com 8 funções principais. O Apache é o Word, que tem uma porrada de função, e o Nginx é o Word com 8 funções. Por isso que ele é tão rápido e tem uma arquitetura tão boa assim. E hoje o Apache está crescendo muito no mercado.
Para vocês terem ideia, já fork do Apache, por exemplo, na China, acho que é o Teng, TNG, tem Turing, quer ver, ó? TNG, tem Tange, tá aqui, ó, tem Tange. Tem Tange, tá aqui, ó, tem Tange. Tem Tange Nginx? Acho que é isso aqui, peraí, galera. Deixa eu ver se engraçado, eu tinha mexido com esse cara. Eu tenho esse cara, quem descobrir depois me avisa aqui, agora eu esqueci, rapaz. Deixa eu ver aqui, Fork, Nginx. Deixa eu ver aqui os outros Nginx. Tengine, tá aqui, ó. Tengine Nginx. Tem o Tengine versão Nginx. Tá aqui, ó. Estão vendo aí, ó? Tengine. Ele possui algumas coisas a mais que é do pessoal do Tambão. Desse cara aqui, ó. Bum. É um fork que dizem que é mais performático que o Nginx. Espero que vocês estejam recebendo aí. E funciona melhor. Ele tem algumas funcionalidades. Por exemplo, ele tem um módulo lá que você não precisa configurar, por exemplo, a quantidade de workers. Ele verificando a quantidade de workers, automaticamente ele aumenta ou diminui. Né? Isso é bem interessante. Ó. Tá aqui, ó. The number of works processed and CPU affinities can be set automatically. Quer dizer, automaticamente. Não é uma boa coisa, né? Que você tem que fazer ele pensar um pouquinho para jogar isso. Mas algumas configurações, alguns benchmarks apresentaram que o Tengine mostrou uma melhor performance que o nosso amigo Nginx. E a gente verifica isso no nosso curso. Então, recapitulando. O que é o Vanish? O Vanish nada mais é que o seu front-end. O Vanish deve ser colocado na maioria das casos como front-end. Por quê? Quando o usuário faz uma requisição, ele responde automaticamente caso essa requisição esteja armazenada já no cache desse carinho. A segunda camada é o Nginx ou Apache, que dependendo do tipo de configuração e parametrização, ele pode responder ou não em conjunto com o Apache. Por quê? Eu já vi alguns projetos que utilizavam o Vanish como cache, Nginx sendo responsável por todo aquele conteúdo estático, imagens e assim por diante, para fazer requisição, e o Apache cuidando de toda a parte dinâmica com algumas regras e parametrizações. Era necessário? Naquela arquitetura era. Uma das coisas que a gente discute muito em nossos treinamentos é a necessidade ou não de uma arquitetura diferenciada para atender as nossas requisições, para atender os nossos clientes e usuários. Por isso que eu gosto de dar um treinamento bem hands-on e explicar para a galera para que você tem isso aqui, para que você tem aquilo ali. Porque já aconteceu de chegar num ambiente e o cara fala, eu não preciso disso, acho besteira isso, não sei o que lá. E aí o arquiteto explica, não, meu filho, então essa arquitetura é mais rápida por causa disso. Ele explica passo a passo. Ok? Bom, galera, então uma arquitetura básica que é apresentada, por exemplo, aqui é até discutível que eu coloquei isso aqui, ó. Veja, o cara chega e tem um Nginx aqui, fez uma requisição HTTP. Nesse caso aqui, toda requisição HTTPS vai ser feita para o Apache. Automaticamente o Apache está respondendo aqui qual porta, quem sabe me responder? Qual porta? TCP? Ótimo, Eduardo. 443. Moisés, 443. E o Nginx está respondendo só 80. E aí, quando ele faz uma requisição, ele passa para o Vanish. Por quê? Tem conteúdo armazenado no Vanish. Então, o que ele fez aqui? O que essa arquitetura está fazendo? Nada mais é o quê? Tudo que foi 80 vai para o Nginx, vai para o Vanish. Que está em cache está no Nginx. Então, todo o conteúdo estático, queira ou não queira, está no Nginx no Vanish. Mas o PHP está no Apache. É desnecessária essa arquitetura? Ao meu ver aqui, Ao meu ver aqui, porque nós poderíamos ter tudo no Vanish com o Nginx. Porque o Nginx tem até um módulo que melhora em 300% a performance do PHP rodando nele. Então, tudo assim depende da arquitetura. Então, assim, basicamente, olhando esse desenho, eu descartaria o Apache, colocaria o Vanish na frente, fazendo uma parametrização dele, dizendo que todo o conteúdo PHP passaria direto para o Nginx. O Nginx estaria rodando alguns módulos como o FPM, para melhorar a performance do PHP e assim torná-lo mais rápido. Ok? Então, baseado nesse desenho básico aqui, e baseado nesse desenho básico,
é que eu faria essa parametrização, tá? A instalação e a configuração do Nginx, do Apache e do Vanish é bem simples, principalmente quando você usa essa parte de repositório de pacotes, tanto do CentOS, CentOS, ou se não do nosso amigo Vanish. Não, Debian, desculpa. Ubuntu. Beleza? Galera, agora eu vou abrir para as perguntas. São 9h46. Perguntas, tempo aberto para que vocês façam suas perguntas, tirem suas conclusões e possam colocar aqui em prática aquilo que vocês estão pensando e imaginando. Vamos lá. Resumidamente, com o mesmo conteúdo dinâmico, é possível o Nginx ser mais rápido que o Apache? Mesmo conteúdo estático? Sim. Dinâmico também? Depende da parametrização, depende do conteúdo dinâmico que a gente está falando. Se for, por exemplo, Java, não vai ser. A minha experiência diz que não. Porque tudo vai ficar no JBoss, tudo vai ficar no WebLogic e mais. O módulo de comunicação ainda não é compatível com o Nginx. É claro que tem uma gambiarra que você pode fazer do JBoss na verdade, do Nginx e no Apache para ter a comunicação com o JBoss. Mas é gambiarra. Então, por favor, desenha como ficaria um Vanish mais PHP mais SQL. Ô, Raul, ficaria a mesma coisa que você está vendo aqui, porém, o Vanish substituiria, seria assim, ó. Espera aí. Quadradinhos. Aqui, ó. Nginx. Desculpa. Vanish. Nginx mais PHP. E aí teria um módulo PHP lá rodando o FPM, por exemplo. E MySQL. E aqui porra nenhuma. Beleza, Raul? Essa seria uma arquitetura que funcionaria, atenderia às suas necessidades por causa dos módulos que existem. É claro que tudo vai depender do ambiente. Vanish ficaria na ponta, então, isso mesmo. Vanish seria o responsável por toda a parte 80. Então, o Vanish respondeu o quê? Qual protocolo, galera? 80. Aí ele faria um Ford para 8080, que é o background, que estaria rodando em qual porta, galera? Então, o Vanish estaria fazendo um forward de todas as aquisições 80 recebidas analisadas que não tivessem caixa para 8080, que seria um Nginx. Com o Vanish, eu conseguiria, com apenas um servidor, fazer cache de vários sites simultâneos, tipo com recursos de VirtualHost? Sim, porque o Vanish também possui recursos de VirtualHost. Existe um recurso que ele reconhece, ele pega o protocolo, o pacote HTTP, abre, lê o header, aí o header tem um server name, e aí baseado no server name ele responde e redireciona. Pau! O Vanish seria um proxy? Sim, ele seria um proxy. Um cache proxy, na verdade. Reverso, que faz cache, que é melhor que Squid. Por exemplo, tem até uma discussão que eu mostro no slide meu, que é a diferença do Vanish para o Squid. O Squid é muito parecido com o Vanish, só que o Vanish é melhor, porque o Vanish deixa de ter uma camada, que é verificação de disco e regras. Então, por isso que o Vanish é bem mais performante. Perguntas! Ó, uma coisa importante. Este nosso treinamento, aqui, é referente a esse cursinho aqui. Então, quem tiver interesse depois de fazer o curso completo, com todas as informações e tudo mais, é isso aí que eu passei o link que eu acho que vocês receberam. Vocês receberam? Vanish suporta HTTPS? Olha, essa é uma discussão que eu já tive muitas vezes e eu nunca coloquei o Vanish para rodar HTTPS, Paulo, para fazer controle de pacote. Eu juro para você que eu nunca se pesquisei porque eu nunca pensei em colocar o Vanish cuidando de HTTPS. Deixa eu ver aqui, ó. Vanish, HTTPS. Sou bem sincero, o Vanish sempre para mim foi conteúdo estático. Vanish HTTPS.
Ó, Vanished Does Render é HTTPS. HTTP, na maioria dos casos, é só HTTP. Como calculo o número de works process work connection do Nginx? Ah! Essa tua pergunta é importante, Ronaldo. Isso tudo vai depender da quantidade de requisições e objetos que você vai ter. Isso é uma das coisas que a gente calcula no nosso curso. Tá? Eu apresento uma fórmula para vocês básica, que é até interessante, que eu aprendi a fazer essa fórmula. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, nesses 2 livros que eu indico para vocês. Que é esse aqui. Caralho, você comeu todos os chandares e não deixou nenhum para mim? É isso mesmo? Todo um gordo safado. Nem a mofar o caralho, seu gordo. Você tá gordo. Aqui, ó. Esses 2 livros aqui. Esse livro aqui, na minha opinião, é melhor. Vocês estão vendo? Acho que não, né? Agora vocês estão vendo, ó. Esse livro aqui, pra mim, é o melhor. Ele tem bons parâmetros. Eu aprendi com esses 2 livros aqui como fazer essas parametrizações. A gente vai ver no curso. E a gente vai ver agora até algumas experiências minhas. Mais importante, se dá até outro livro que a gente vai discutir, que é o Master Nginx, que explica isso. Mas tudo vai depender do teu ambiente, o Ronaldo. A gente vai explicar isso mais a fundo no nosso curso. Gustavo, é possível configurar a porcentagem de load CPU por site publicado? Na verdade, você faz uma configuração de CPU Affinity. Mas, se eu não me engano, não dá para fazer isso. Isso seria de fuder, Júnior. De fuder. Pô, uma boa pergunta, cara, porque você tem a parte de CPU Affinity, né? Será que dá para chegar numa parametrização, chegar a isso com WordPress, com VirtualHost? Na verdade, não. Não dá, porque é geral, para o Nginx inteiro. Não dá. Boa pergunta para ser feita. Você já viu uma parametrização uma vez que o cara dava mais processamento para tal coisa? Será que nessa versão nova do Nginx já tem isso? Pode ser. Se o cara fizer um fork, fizer uma parametrização, um fork não, uma configuração lá para fazer, até que poderia ser, mas seria foda pra fazer isso pensando em programação. Seria bem interessante, né? Uma boa pergunta, Júnior. Eu teria que dar uma verificada. Vou até anotar isso aqui, ó. Bom, né, Júnior? Configura a porcentagem de load do CPU por site publicado. Eu sei que tem a CPU Affinity, que você faz uma configuração de CPU pro Nginx. Agora, fazer afinidade por site publicado? Uma boa pergunta. Deixa eu ver. Porcentagem de load CPU por site. Boa, gostei dessa. Todo esse processamento também não mudaria o gargalo do processamento do Apache? Não, o Eduardo. Na verdade, o processamento do Vanish é muito pequeno. Se comparado, ele é muito pequeno. Cara, é assim, ele recebe a requisição HTTP, ele vê se o pacote está lá e responde de cara. Pum, pum. O processamento dele é bem pequeno, brother, sério. Servidores complexos e CP também é possível usar essa estrutura VNG-NGX? Com certeza, tem até plugin para isso. Tem alguns plugins que facilitam até essa vida. Vitor, onde adquirir esses livros aí, Gustavo? Vitor, eu adquiri esses livros na Amazon. Tem até um novo que eu já encomendei para chegar para mim, que é o Master Nginx. Tem para consulta no UU Books. Essa parte do outro camarada nosso ali, eu gostei disso. Eu vou consultar aqui no livro, porque os livros até nos módulos novos. Aqui teve alguma operação de módulo e aí isso melhor. Pode passar o nome? Claro, Ronaldo Silva. O nome dos livros? Claro, Nginx One Web Server Implementation Cookbook. E tem o Nginx HTTP Server. Esses livros são muito bons. PHP FPM ou PHP CGI? PHP FPM, no caso, é mais para performance, Ronaldo, do próprio FPM do PHP. O CGI mais para objeto CGI. A minha avaliação é a seguinte: se faz a diferença? Depende da arquitetura e daquilo dos objetos que você for rodar. Se você for rodar muito mais PHP sem CGI, é melhor o FPM. Um CGI ou outro melhor. Mas eu prefiro mais o FPM para rodar até mesmo com algum CGI. Eu já vi algumas coisas funcionando. Depende. Tem um Fast CGI também, que é muito bom. Né? Depende da arquitetura que você for rodar. Você sabe o que acontece, Ronaldo? Isso eu tive percebendo todo dia desse. Eu estava fazendo a parametrização do servidor, eu fiquei nessa dúvida. PHP FPM, PHP CGI ou Fast CGI. Eu configurei todos, instalei todos e testei via benchmark. E no caso, funcionou com um cara que foi com PHP FPM naquele caso. Uma outra aplicação funcionou com... Funcionou não, ficou mais performático com PHP CGI. Você tem que testar. Não dá para falar, é tal coisa. Tem que testar, cara. Você tem que testar para ver qual é fazer um benchmark.
Senão você vai estar falando, eu vou estar falando besteira para vocês. Entendeu? A única forma de você saber se aquilo vai ser funcional ou não é testando. No curso, essa é a ideia. Mostrar para vocês. Vamos usar isso, isso, isso. E aí, vamos testar para ver qual será o melhor resultado para mim? Eu não posso chegar com isso, uma fórmula mágica para você. Eu não sei qual aplicação que vai estar rodando por trás. Eu não sei o que ele vai estar fazendo por trás. Então tem que testar para você saber o resultado final. Caso contrário, vou estar falando besteira para vocês. Valeu. Galera, mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? E eu gostei dessa pergunta do Júnior. Tá anotada aqui que eu achei fantástico. Tá anotadinho aqui. Eu achei fantástico. Velocidade de luz por site. Muito boa, Júnior. Não tinha pensado nisso ainda de cara. Vai que tem alguma coisa nova que faz, né? Vamos usar. Ai, ai. Gente, mais alguma pergunta? Mais algum ponto que vocês queiram colocar? Não? Ó, o Jonathan, gente boa. Só agradecer. Pô, eu ajudei, Bruno? Pô, obrigado. Galera, esses treinamentos que nós estamos fazendo agora à distância presenciais são os últimos treinamentos feitos somente pelo Coruja TI. Depois só teremos treinamentos aí com o pessoal da Forbius. A Forbius está lançando até novas datas e novos treinamentos. Eu vou até, assim que a Forbius lançar um novo treinamento de Vanish, esse vai ser cancelado, porque todos os treinamentos serão feitos por ele, porque a Forbius possui uma infraestrutura excelente, bem melhor que a minha infraestrutura que eu tenho hoje. Então a gente vai estar fazendo com eles lá na Barra Funda. Mas é claro que ainda temos os treinamentos à distância ainda sendo oferecidos e o treinamento presencial, que no nosso caso, por esse valor ser mais baixo, você terá que levar o seu laptop para estar trabalhando no laboratório. Então, se você quer fazer um treinamento presencial, discutir, ver parametrização, configuração nessas 16 horas, faça o treinamento agora com Coruja de TI, adquira logo lá, já passei o link para vocês, acho que vocês receberam, ou se não à distância, que vai ser junto com o pessoal presencial, vai ser bem legal. Depois disso, só com a Forbius. Ok? Beleza. O Nginx ou Apache rodando PHP fica mais performático? Sim, 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 sim. O Nginx é mais performático, Eduardo. Isso com certeza. Muito mais performático. Muito melhor. Consome menos memória, menos CPU, porra, tudo. Até a I.O. ele consegue ser um pouco melhor que o Apache. Sem dúvida nenhuma. Ai. Cansado. Falei demais. Fala. Bom, faltam 2 minutos. Na paz, Eduardo. Toma aí para isso. Então, adquiram logo o seu treinamento, adquiram logo todo o material. Vou parar aqui a gravação. Agradeço muito a presença de vocês. Estou parando, vou subir esse material no YouTube. Depois vou botar o link para você pegar todo o material via SlideShare. Vocês verão o link no YouTube e poderão pegar via SlideShare. Beleza? Abraço, galera. Se cuidem. Tchau, tchau.